Glória a Deus. Algumas semanas atrás nós começamos a ministrar aqui de maneira equilibrada sobre como lidar com profecias. Nós somos uma casa apostólica e profética. O Espírito Santo nos leva a mover de maneira muito forte na atmosfera, no campo profético. Mas para isso nós precisamos um equilíbrio muito grande. E tem sido muito comum pessoas que já chegaram a nós declarando: 20 anos atrás recebi uma palavra profética, 2 anos atrás veio uma profecia sobre a minha vida, 10 anos atrás, nunca essa palavra se cumpriu. E aí o grande questionamento que elas têm é o seguinte: será que era de Deus? Será que aquele profeta profetizou pelo Espírito do Senhor? Ou ele trouxe a profecia da mente, do coração dele? Ou quem sabe, será que não foi de uma fonte maligna que veio aquela palavra? E nós começamos a falar isso, como julgar as profecias, falamos de algumas fontes, e eu comecei a colocar diante da congregação aqui, pelo menos 9 impedimentos para que uma palavra profética se cumpra na vida de alguém. Claro, estou falando de palavras proféticas legítimas, aquelas que vêm do coração de Deus. Não profecias falsas, profecias que vêm da mente, dos sentimentos, do coração daquele que profetizou. O que está em questão aqui são as palavras proféticas que foram dadas pelo Espírito Santo, que Deus usou alguém de maneira inspirada como um canal do céu para trazer uma palavra na direção de alguém naquele momento. E as pessoas, muitas vezes, elas começam a questionar porque acaba retardando o cumprimento. Quem sabe tem pessoas aí que faz 30, 40 anos veio a palavra profética e não se cumpriu até hoje. Muitas vezes ela questiona. A Bíblia nos dá de maneira bem clara requisitos muito básicos para que as palavras proféticas pessoais se cumpram em nós. Na primeira parte que ministramos aqui, eu deixei bem claro que as palavras proféticas pessoais, elas são condicionais. Temos que realmente caminhar dentro de alguns parâmetros, estabelecer condições para que se cumpra em nós. E nós vimos aqui 4 fatores que impedem o cumprimento dessa palavra. E hoje nós vamos ver mais 5, então, para concluir essa palavra. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai da glória, diante de nós está a Tua palavra nessa noite. Hoje queremos recebê-la com temor e temor. Que o Espírito do Senhor venha sobre cada vida que está aqui, abra o entendimento nessa hora, que venha o Espírito de sabedoria, venha o Espírito de revelação, e que o cerne, a ciência da Tua palavra, seja alcançada nessa noite. Nós repreendemos toda força maligna, toda força do mal, qualquer ingerência maligna que venha para tentar roubar essa semente, nós declaramos que está desfeito. E declaramos sim o poder do Senhor sobre cada vida que está aqui. Que a revelação da Tua palavra seja alcançada em nome de Jesus. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a Ti, ó Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Quantos os que estão aqui nessa noite não estiveram na primeira parte que nós começamos a ministrar essa palavra? Levante a mão. Algumas pessoas aqui não estavam, então eu quero dar um repasse bem rápido aqui nos primeiros 4 fatores, nos primeiros 4 impedimentos que impedem o cumprimento da palavra profética em nós. Vamos fazer isso de maneira rápida para que você possa ter uma noção. Uma das primeiras barreiras, primeira coisa que impede que uma palavra profética que você recebeu, que alguém recebe, e ela não se cumpre, é o mau entendimento que a pessoa tem do que se trata aquela profecia. Muitas vezes quem recebe a palavra está passando por uma situação ruim, uma situação negativa, e vem uma palavra profética em certa direção, a tendência é pegar aquela palavra e aplicar exatamente em cima da situação que está vivendo. E na verdade aquilo que Deus está liberando, o que Deus está mostrando naquele momento, não tem nada a ver com a situação que ele está passando naquela circunstância. Deus está apontando algo totalmente fora. Mas como o foco dele está no problema que ele está vivenciando, ele traz para dentro da situação que ele vive.
E eu dei um exemplo bem claro, né? Acerca de um pastor, quando chegou uma de suas ovelhas, ele estava muito feliz, estava muito eufórico, e quando o pastor indagou a ele por que tanta alegria, ele disse, porque recebi uma profecia há dias atrás, e o profeta que profetizou sobre ele, um homem balizado nos Estados Unidos, um apóstolo do Senhor, com anos e anos de ministério, o apóstolo Bill Hymon. E ele chegou para o pastor e disse, eu estou feliz porque vou me divorciar da minha mulher. Veio uma palavra profética e eu tenho liberdade para me divorciar dela agora. Estou muito feliz. Daí ele disse, não, mas eu conheço muito bem o apóstolo Bill Hymon. Jamais ele ia profetizar alguma coisa contra a palavra de Deus. Disse, eu tenho gravado essa palavra profética, você quer ouvir? Tércio, eu quero ouvir essa profecia. E a profecia do apóstolo para ele dizer o seguinte, eis que nos próximos dias eu livrarei a tua vida da carga que você tem carregado por anos. Aí ele atribuiu que a carga era a esposa. Então muitas vezes a pessoa passa por uma situação, recebe uma palavra profética, ele transporta imediatamente para a situação que ele está vivendo. E na verdade, não é naquela direção que Deus está falando alguma coisa. Então, muitas vezes, não se cumpre na vida de alguém porque ele pegou aquela palavra que era dada por Deus em uma determinada direção e apropriou para a situação que ele estava vivendo. Então, esse é o primeiro fator. Depois, eu falei também, o segundo impedimento. Muitas vezes, nós vivemos dentro de uma cronologia de anos, de tempos, e nós recebemos uma palavra profética do Senhor para determinada época da nossa vida, para determinado tempo. Só queremos aplicar num tempo incorreto, que não é o tempo de Deus. Existe o tempo Cronos, que é o nosso tempo de relógio, e existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E muitas pessoas recebem uma palavra profética. Quem sabe o cumprimento dela vai ser dali uns 10 anos, 20 anos. Eu dei o meu próprio exemplo. Eu recebi palavras em 1982 que elas só foram se cumprir no ano de 2018, ou melhor, 2008. 2008 começou a se cumprir na minha vida algumas palavras proféticas que foram dadas por homens balizados de Deus em 1982. Eu lembro muito bem, em 94, em Brasília, chegou um pastor, trouxe um monte de palavras proféticas para mim, exatamente vislumbrando, ele estava no Espírito, aquilo que nós começamos a vivenciar muitos e muitos anos lá na frente. 2008 foi um ano que começou a cumprir muita coisa em minha vida, mas foi lá atrás as primeiras sementes que vieram. Agora, tem muita gente que ela se precipita. Ela recebe uma palavra que Deus tem para ela, um ministério, por exemplo, extraordinário na Ásia, e ela na semana seguinte vende tudo que tem, vende a casa, vende o carro, vende os móveis, vou embora para o Japão, porque Deus vai me usá-la. Mas quem sabe vai usar ele 30 anos depois, gente. A nossa vida é formada por etapas. Diga ao seu vizinho, a tua vida. Ela é formada por capítulos. Cada fase da nossa vida é um capítulo. É como eu e você, nas mãos do Senhor, fôssemos um livro. E vem um profeta, de repente começa a desvendar diante de você uma palavra profética. Ele fala muitas coisas. Quem sabe coloca diante de você. Ele não conhece a tua vida, coloca todo o teu passado. Aquilo que aconteceu lá no capítulo 6 da tua vida. E hoje você está vivendo o capítulo 15. Só que ele traz uma palavra profética para o capítulo 26. E você quer eliminar etapas. Você que vive no capítulo 15 quer pular lá para o capítulo 26. Davi era um adolescente quando recebeu uma palavra profética através de Samuel. Seria o apacentador de toda uma nação. Mas todo o propósito na vida dele
tinha que passar por um tempo de maturidade. Ele não foi governar sobre Sião na semana seguinte. Muita coisa aconteceu. Ele teve que aprender a ser um adorador em profundidade. Ele teve que aprender a ter intimidade com Deus, estar no trabalho, no rebanho pequeno do seu pai. Ele teve que servir a Saul um certo tempo como escudeiro. Ele teve que aprender a sustentar-se no Senhor nos tempos de crise e perseguição, porque ele passou muito tempo sendo perseguido por Saul. Teve que morar por um tempo lá na caverna do Adulão e outro tempo no deserto. Foram os piores anos para ele. Talvez ele poderia pensar, com a morte de Saul, então, agora chegou o momento, vai se cumprir a palavra em mim. Ele foi buscar o Senhor, e o Senhor falou que ele fosse até determinado lugar. Você vai até Hebron. Agora, Hebron não era toda a promessa de Deus, não era tudo que a palavra profética determinava para ele, era 10%. E ele teve que ficar naquele lugar 7 anos, governando Hebron. Depois teve que pastorear um rebanho pequenininho na cidade de Cíclague, onde enfrentou as piores batalhas, onde houve um sequestro, houve um saque de bens, mulheres e crianças foram levadas, você pode ler isso lá em 1 Samuel 30, foram levados em cativeiro. O povo diz que chorou, e já não tinha mais lágrimas para chorar, e Davi também chorou. E naquele momento diz que o povo começou a querer apedrejar Davi, começaram a colocar nele a culpa. E foi nesse momento que ele foi buscar o Senhor, se iria para a guerra ou não. E Deus falou, sobe, vai guerreia, porque você vai vencer. Diz a Bíblia que alguns que estavam com ele desistiram, foi um grupo pequeno, mas eles venceram. Só depois de algum tempo, ele foi ungido então para ser rei sobre todo Israel. Demorou exatamente 30 anos, não foi da noite para o dia. Há muita coisa que o Espírito Santo foi trabalhando na vida dele. E nós recebemos palavras proféticas que talvez vai levar 20 anos para se cumprir. Veja, 82 para 2008 é uma jornada muito grande. E durante esse tempo Deus fez muitas coisas na minha vida. Coisas que eu precisava aprender. Davi tinha que aprender a guerrear, aprender a ser um guerreiro, aprender a lidar com as batalhas, com as crises, com as perseguições. Teve que vencer lá em Adulão, porque Deus estava preparando ele. Diga ao seu vizinho, há um tempo correto para que a palavra profética se cumpra na tua vida. E tem muitas pessoas, elas ficam completamente desesperadas. Recebi há tantos anos, não aconteceu nada. Aí começa a julgar a pessoa que profetizou, é um falso profeta, porque nunca aconteceu nada. Aquela palavra não veio do Espírito, mas, amados, era uma palavra genuína. Era uma palavra legítima, mas acontece que eu estou no tempo incorreto. Não estou me conectando com o Kairos de Deus, com o tempo dele. Diga ao seu vizinho, você precisa se conectar com o tempo correto de Deus. Tem pessoas solteiras, tem promessa de casamento, gente. E o príncipe não chega. E Deus falou que vai mandar um príncipe no cavalo branco para você. Mas de repente, você está demorando, você precipita. O Espírito Santo falou que o teu príncipe vem num cavalo branco e aparece alguém que vem num cavalo preto. E a pessoa corre, casa com o príncipe que vem no cavalo preto. E entra num casamento errado. Não estava no coração de Deus. Você não pode forçar
o cumprimento da profecia por tua força. Você tem que esperar no Senhor. E as promessas do Senhor, elas não caem por terra. Se a palavra profética veio do Senhor, no devido tempo ela vai se cumprir. Levanta tua mão e diga aleluia. Terceiro impedimento para que as palavras proféticas se cumpram em nós é a incredulidade. Veja, o povo de Israel foi tirado do Egito com mão forte, de maneira milagrosa, debaixo de milagres, maravilhas, com sinais. E qual era a intenção de Deus? Não que eles ficassem no deserto, mas fossem levados para onde? Para a terra prometida. Diga comigo, a terra prometida. Canaã era o destino do povo de Israel. Mas a Bíblia registra de maneira clara que eles não entraram na terra. Chegaram somente na fronteira e nunca conseguiram pisar na terra. Não conseguiram entrar na terra. Porque havia incredulidade, falta de fé. Viram cidades, viram gigantes, viram impossibilidades, e a conclusão foi a seguinte: não conquistaremos. Somente duas pessoas tiveram uma perspectiva divina. Somente Josué e Caleb. Quantas mensagens eu peguei aqui sobre Caleb, dizendo a ele que ele tinha o quê? Um espírito diferente. Ainda que existia eles, mas Caleb e Josué, cada um deles era ele. Diga ao seu vizinho, nas situações mais adversas, você não pode ir com a multidão. Você não pode estar com eles. Diante de Deus, você é ele. Somente os dois pisaram na terra, porque faltou exatamente fé. Corações cheios de incredulidade. Veja que Deus deu uma palavra de promessa, viu uma profecia, mas a atitude fez com que eles não entrassem na terra. Agora, a palavra, ela não foi cancelada totalmente, porque a próxima geração, a geração que veio depois de José e Caleb, eles pisaram na terra, entraram na terra. Veja o que diz a palavra lá em Hebreus, verso 15 e o verso 19. Enquanto diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. E vimos que eles não puderam entrar por causa da... Coloque o texto lá, Fernando, por favor. Verso 15. Hebreus capítulo 3. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Aleluia. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, hoje não endureçais o vosso coração como na rebelião. A minha tradução diz aqui, como na provocação. Essa rebelião aqui nada mais é que a incredulidade, amados. Veja o verso 19 agora. Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha bem para o seu vizinho. Faz um olharzinho de ovelha para ele aí. Dá um berrinho de ovelha para o seu irmão aí. E diga a ele, você sabia que a incredulidade ata as mãos de Deus? Você pode receber uma palavra profética, uma profecia, que Deus vai abrir uma porta extraordinária para você, algo poderoso, a bênção vai vir de maneira poderosa. Mas se você não cair naquela palavra que veio, a tua incredulidade vai atar as mãos de Deus. E aquilo não vai se cumprir na tua vida. Eu citei há pouco, no momento dos dízimos e ofertas, citei Marcos 6. Diz que Jesus queria fazer muitos sinais e milagres. E não pôde. E o mesmo texto diz, Jesus se admirou da incredulidade deles.
Porque a incredulidade atou as mãos de Jesus. Ainda que o poder de Deus estava sobre ele para que acontecessem coisas extraordinárias, mas a incredulidade do povo atou as mãos de Jesus. Então, quem sabe, alguém recebeu uma palavra tão poderosa de Deus, como veio para mim em 82, coisa maravilhosa. E foram anos, até 2008, eu não vi se concretizar aquilo. Talvez alguém no meu lugar pode dizer, puxa, eu acho que aquele profeta, ele era um profeta americano, Jack Schister, um profeta de Deus. Puxa, eu acho que naquele momento aquele profeta blefou. Porque, amados, muitas vezes um profeta de Deus, ele é um vaso, é uma pessoa falível. E muitas vezes ele pode errar também. Há muitos profetas de Deus que trouxeram palavras genuínas do Senhor, mas há momentos que ele se equivocou. Digo, seu vizinho, nós somos vasos de barro. Se alguém começa a mover no área profética, você vê que muitas vezes ela recebe coisas do Senhor, mas em alguns momentos ele libera coisas que é do sentimento dele. Nós vamos trabalhar para que o profético seja purificado na vida dele, que ele seja um canal para fluir somente aquilo que vem do Senhor. Porque quem sabe muitas vezes o coração dele está cheio de tristeza, mágoas. Já viu pessoas que profetizam só palavras pesadas, juízo? Deus dá uma visão para ele, algo que ele precisa liberar na direção de alguém, mas como o coração dele está magoado, vai um pouco de mágoa misturado com aquilo que deveria ser puro. Quer ver o exemplo? Então Deus usa alguém para ministrar o coração de uma pessoa, mostrando algumas coisas que ela precisa fazer na vida cristã dela. Isso está vindo da parte do Senhor. Tudo bem, ser profeta libera aquilo que recebeu. Mas como o coração dele está magoado, muitas vezes cheio de juízo e julgamento, ele já acrescenta alguma coisinha. Olha, e se você não fizer isso que Deus está mandando, ele vai pesar a mão de você. Vai acontecer isso, a porta vai se fechar. A primeira parte veio do Senhor, genuíno. Mas como o coração não estava puro, ele acrescentou alguma coisinha a mais do seu sentimento. Então uma pessoa dessa, o que nós vamos fazer? Vamos orar, vamos ministrar a cura interior, para que a alma dela seja curada e o Espírito Santo possa fluir de maneira pura. Porque ela é uma pessoa falível, não é infalível. Diga ao seu vizinho, você é uma pessoa falível. Diga, você é um vaso de barro. Então está sujeito muitas vezes a algumas situações, né? Agora, é muito importante, se você vê que aquilo veio do Senhor, você creia nessa palavra. O povo não entrou na promessa, porque simplesmente o coração estava cheio de incredulidade. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Outra versão diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então, certeza e convicção deve estar presente em nossas vidas de maneira muito
caiu no deserto e não entrou. E diz o texto aqui, cujos corpos caíram no deserto. E aquela geração pecou por 40 anos e o Senhor se indignou com eles. 2 pecados fortes na nação de Israel. Murmuração, diga isso, murmuração. Rebeldia, idolatria. Você pode ler lá, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. As ações pecaminosas da nação de Israel eram concentradas nesses 3 pilares. Por isso não conseguiram, de maneira nenhuma, entrar na terra. É uma questão muito séria, porque quando nós vemos alguns homens de Deus na palavra que receberam promessas tão extraordinárias. Olha a experiência de Moisés lá no deserto. Quando o Senhor se manifesta a ele numa sarça, e aquela sarça não se queimava. E o Senhor estava ali, ele viu a glória de Deus. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você está é terra santa. E ele começa a receber um comissionamento do Senhor. Promessas tão tremendas, tão maravilhosas. E após essa experiência, um dos primeiros comissionamentos foi que ele estivesse indo e confrontasse a Faraó. E o que me chama a atenção, que Moisés, que recebeu tantas palavras, ele foi até Faraó, trouxe uma palavra de Deus, e uma coisa que me chamava tanto a atenção, após a experiência, diz a palavra lá em Êxodo, capítulo 4, 22 a 24, diz que Moisés entrou numa estalagem, e lá dentro da estalagem, o Senhor quis eliminar Moisés. Você já leu essa passagem? Já teve alguma revelação em cima disso? Olha o que diz o texto. Verso 22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir meu filho, para que me sirva. E ele falando com Faraó. Mas tu recusaste deixá-lo ir, e eis que eu matarei o teu filho, e o teu primogênito. Palavra do Senhor pela boca de Moisés, sendo liberada a quem? A Faraó. E agora, Moisés tinha cumprido essa tarefa, esse encargo do Senhor, estava voltando, e diz que no caminho ele entrou numa estalagem. E o Senhor encontrou e quis, o que diz o texto aí? O que o Senhor quis fazer com Moisés? Matá-lo. Diga ao seu vizinho, isso não traz um certo parafuso na tua mente? Pergunte a ele, por que o Senhor quis eliminar Moisés? Sendo que tinha recebido promessas tremendas. Quem assistiu a primeira parte aí, no culto ou no YouTube, já sabe responder. Moisés estava em desobediência, gente. Moisés tinha um filho dentro da sua casa, Gerson, 30 anos de idade. Moisés tinha que ter circuncidado por ser um filho varão ao 8º dia. Porque quando o Senhor faz uma aliança com Abraão, um dos requisitos da descendência de Abraão é que todo macho ele fosse circuncidado ao 8º dia. E Moisés não fez isso. Agora o filho com 30 anos, o Senhor está cobrando esse ato de obediência. Diga ao seu vizinho, os tempos podem passar, mas se você desobedece a Deus em algum aspecto, vai chegar um momento que a cobrança de contas vem.
Por isso o Senhor quis eliminar ele. Ainda que houvesse promessas. Ainda que se manifestou lá na sarça ardente. Trouxe ali promessas tremendas, extraordinárias. No entanto, a palavra não estava se cumprindo nele, ela cumpriu pela metade. Porque estava em falta diante do Senhor, em desobediência. 30 anos se passaram e nunca circuncidou a Gerson. Agora Zípora, sua esposa, por isso que a mulher é tão importante no relacionamento conjugal. Dizem aí alguns, olha, a mulher tem percepção espiritual, parece que ela tem sexto sentido. Zípora, sua esposa, rapidamente disse que tomou uma faca de pedra, foi lá e circuncidou o menino. Menino rapaz agora, 30, não é mais menino já, 30 anos. Diz o texto aqui, verso 25, nesse capítulo. Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou os pés de Moisés e disse, com efeito, és para mim um esposo sanguinário. E o Senhor, pois, o deixou, e ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. E disse o Senhor a Arão, vai ao deserto, ao encontro de Moisés. Ele foi, e encontrando no monte de Deus, o beijou. 30 anos se passaram. Só agora entrou numa posição de obediência. Você recebeu promessas de Deus, a palavra profética? Será que não há uma área na tua vida que você precisa reparar para que essa palavra se cumpra? Havia uma área na vida de Moisés que tinha que ser cumprida. Essa desobediência tinha que ser reparada. Porque descendente de Abraão, israelita, tinha que circuncidar sim o filho. Isso foi estabelecido pelo Senhor lá em Gênesis 17, quando o Senhor fez uma aliança com Abraão, vai circuncidar todo filho macho. Diga ao seu vizinho, não espere 30 anos para obedecer a Deus. E teve mais um ato de desobediência em Moisés. Ele viu a terra, portanto não entrou na terra. Esse 17 explica muito bem quando chegaram ali no Monte Horebe. Não tinha água. E o Senhor fala com Moisés, fere a rocha e você vai dar a beber água a esse povo. Ele foi lá, feriu a rocha. Da rocha pederneira, diz a Bíblia, que jorrou água e todo o povo bebeu. Foi algo extraordinário. Porém, lá em Números 20, relata um outro episódio. O povo caminhando no deserto, novamente veio a sede. E eis ali uma rocha. Você lembra o que Deus falou com Moisés? O que ele ia fazer com aquela rocha? Falai a rocha. Agora, o coração de Moisés estava tão pesado, tão ressentido, tão amargurado. E ele, irado, tomou e feriu, tomou lá do martelo e feriu 2 vezes a rocha. Para dar de beber ao povo. E o Senhor ficou indignado com isso. Simplesmente desobediência. Não é para ferir a rocha. Na primeira vez o Senhor pediu para ferir. Porém na segunda vez não era para ferir a rocha. Não era para bater na rocha. Era para falar a rocha. E ele desobedeceu. Por isso não entrou na terra. Diga ao seu vizinho, Deus, o Filho, o Espírito Santo são pessoas sensíveis. E qualquer coisa pode ofender a Deus, qualquer atitude, qualquer comportamento indevido pode ferir o Espírito Santo. E quem sabe podemos perder o melhor de Deus. Você pode ter a palavra profética mais extraordinária para a tua vida, como o povo de Israel tinha. Como Moisés tinha, viu a glória de Deus. Lá no cume do Monte Sinai, teve a presença de Deus revelada de maneira tremenda. Porém não entrou na terra. A profecia se cumpriu pela metade.
Por causa da desobediência, por causa de pecado. Outro homem que recebeu palavras tremendas do Senhor, promessas, foi o rei Saul. Coloque, Fernanda, 1 Samuel, capítulo 9, e veja o verso 16. Saul foi chamado para 3 funções, para 3 ministérios. Amanhã, a essas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. O Senhor falando com Samuel. Tu ungirás como príncipe sobre o povo. Diga aí, Saul tinha um chamado para ser príncipe. Segundo lugar, um chamado para ser libertador. Diga isso, número 1, príncipe. Número 2, libertador. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Pois eu atentei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Coloque lá o verso 17. Quando viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem sobre quem te falei. Ele governará o meu povo. Será um governo. Então, príncipe. Que mais? Libertador, governo. E ainda mais, em quarto lugar, um profeta. Coloca lá, capítulo 10, verso 1. Tudo isso estava na profecia sobre a vida de Saul. Então Samuel pegou um vaso com azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. E o beijou e disse: por acaso o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Olha que combo extraordinário sobre a vida daquele homem, gente. Profeta, governo, capitão, libertador. Verso 24, diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E Saul começou a profetizar. E isso impactou as pessoas. Poxa, e Saul, filho de Quis, está profetizando, está ele entre os profetas. Coloca o versículo aí, Fernanda. Então Samuel disse a todo o povo: aqui está aquele a quem o Senhor escolheu. Não há entre o povo ninguém que se compare a ele. Então todo o povo clamou dizendo: viva o rei. Foi escolhido. E quantas palavras veio sobre ele? Elas se cumpriram? Não. Por quê? 2 atos de desobediência. Ele não poderia oferecer sacrifícios. O profeta tinha se ausentado, demorou. Ele iria oficializar os sacrifícios. Saul foi e sacrificou no lugar de Samuel. Desobedeceu. Obedeceu pela metade. Diga ao seu vizinho: obediência pela metade não é obediência total. Então é igual a desobediência. Se Deus pede alguma coisa e você cumpre pela metade, isso é desobediência. Passando algum tempo, outra desobediência na vida dele. Era para destruir os amalequitas totalmente. E também todo o seu gado. Não deixar uma unha sequer. E Saul simpatizou com o rei amalequita. E poupou Agag. E disse que separou o melhor das ovelhas. Era para destruir boi, vaca, cabrito, carneiro, tudo. E quando Samuel volta, bé, bé, um grupinho de ovelhas ali, que ele poupou para si. Ah não, profeta Samuel, poupei para sacrificar ao Senhor.
A desobediência muitas vezes leva a pessoas a ter desculpas esfarrapadas, justificativas, que justificar. E com isso perdeu todas as promessas. A palavra não se cumpriu. Deus precisou estabelecer uma nova dinastia, um novo governo. E passou o reino, então, de Saul. E o Senhor fala de maneira clara. A desobediência é como pecado de feitiçaria. E o porfiar é como pecado de rebelião. Ainda que havia palavras proféticas tremendas, no entanto, não se cumpriram. E a palavra profética sobre ele não foi cumprida. Foram os 4 pontos que nós vimos na reunião anterior. Agora vamos começar a mensagem de hoje. Vamos do 5º ponto em diante, porque tinha muita gente, olha, estou aqui ansioso, eu quero saber dos outros 5 pontos. Vamos ver os outros 5 hoje. Pode anotar aí. Segundo fator que impede o cumprimento de uma palavra profética é a preparação na vida, no coração daquele que recebeu uma palavra profética na direção dele. Segundo Reis, capítulo 4, registra diante de nós uma mulher que herdou uma grande dívida. O marido era um profeta, nós pregamos sobre isso aqui na última reunião de homens. O profeta temia Deus, no entanto, morreu, era discípulo de um profeta maior e ficou com uma grande dívida. E agora estava iminente ali a consequência daquela dívida, porque o credor ia levar como escravo os 2 filhos daquela mulher. E ela foi na direção do profeta, querendo um milagre aí. E vem uma percepção profética sobre Eliseu, e começa a trazer um caminho de resgate da dívida. Profetiza um milagre maravilhoso. Mas dá a ela uma direção clara. Mulher, o que você tem em casa? Ah, tua serva não tem nada. Graças a Deus por uma vírgula que tem ali. Vírgula, senão um pouquinho de óleo. Aí vem a direção do profeta. Faz o seguinte. Toma emprestado com os teus vizinhos. Vasilhas. Não poucas. E derrama esse pouquinho de óleo que você tem. Vai vir uma bênção de multiplicação. Você vai vender esse óleo e vai pagar a dívida. Agora veja, o profeta deixou uma palavra profética ali. Mas para entrar nessa dimensão dessa palavra, para que se cumprisse nela, tinha algo muito importante a ser feito. E eu chamo isso de preparação para que a palavra profética se cumpra. Ela tinha que tomar emprestada muitas vasilhas para que fossem cheias com azeite e com óleo. Se ela tivesse emprestado 3 ou 4, somente 3 ou 4 seriam cheias. E ela não ia ter condições de pagar aquela dívida. Há uma contrapartida através de nós, quando vem uma palavra profética, gente. Há coisas que nós temos que fazer. A partir do momento que Deus começou a projetar que a gente iria pisar nas nações, eu disse, poxa, primeira coisa tem que fazer um passaporte, gente. Eu tinha ido já para Uruguai, tinha ido para a Argentina, Paraguai, lá entra sem passaporte. Mas se o Senhor falou que ia levar para as nações, então tem que fazer um passaporte. Agora tem gente que recebe uma palavra profética, olha, Deus vai usar você, vai te levantar de maneira poderosa, e você vai plantar uma igreja lá na Europa, não me fala um país da Europa que ele vai, dali alguns anos, mas nunca ele se esmera no sentido de tirar um passaporte. Quantas pessoas já receberam palavra profética que receberiam, comprariam, ganhariam um carro? Levante a mão. Às vezes passa 10 anos e não faz carteira de motorista, gente.
Deus não é incoerente. Será que vai dar um carro a alguém para andar por aí sem ter habilitação, sem ter uma carteira? Será que Deus vai levar alguém para outra parte do globo para ele ir de gaiato num navio? Para entrar naquele país com gaiato? De maneira ilegal, sem passaporte? Claro que não! Você vai ser levantado como um pregador da palavra. E o camarada nunca abre a Bíblia para estudar, gente. Não se prepara. Essa profecia nunca vai se cumprir, gente. Diga ao seu vizinho, para que uma profecia se cumpra na tua vida, você tem que passar por um tempo de preparação. Deus fala lá, o rapaz está orando por casamento, Deus fala que antes de 10 anos vai formar um lar maravilhoso. Aí Deus manda uma princesa para ir na igreja, ele começa a recusar. E já, Deus falou que era em 10 anos, mas já faz 14 anos que veio a palavra profética, o cara está solteirão lá, ficando como tio. Só que a princesa já veio. As palavras proféticas, eu e você, nós temos que nos preparar para que elas se cumpram. Se você tem um chamado, o Senhor falou que você vai ser útil na obra de Deus, vai pegar a palavra, começa a estudar, começa hoje. Começa a meditar, separa tempo de meditação. Se o Senhor fala que você tem uma marca ministerial para ser levantado como pastor, comece a amar o povo do Senhor, comece a se preocupar com as pessoas. Veja na igreja quem falta nos cultos, está faltando a tempo, dá uma ligadinha, faz uma visita. Tudo tem uma preparação. O que chega de pessoas a mim dizendo, olha, eu tenho um chamado para as nações. Nem passaporte tem. Eu comecei a estudar, gente, comecei a pesquisar, vendo como as nações vivem, a cultura. E sempre quando vamos a um lugar novo, eu já começo a estudar. Quando eu senti que o Senhor ia nos levar para os Estados Unidos, primeira coisa, eu preciso do visto americano. Eu tive um probleminha certa vez, quando eu estava indo para o Japão, a igreja comprou minha passagem, isso em 2008, e eu vou fazer a conexão no Japão. Só que não me falaram nada, que eu tinha que ter visto americano. Porque eu vou para o Japão fazer a conexão nos Estados Unidos. Quando cheguei com todas as minhas malas para viajar, não pude. Não, esse avião vai parar nos Estados Unidos, vai fazer uma conexão rápida, mas tem que ter o visto. Ninguém falou nada para a gente. Eu tinha que dormir, ligar lá para a agência, fizeram um voo diferente para que fôssemos pela Europa antes, para depois para o Japão. Mas já de imediato procuramos providenciar então um visto americano. Dali a alguns tempos o Senhor já nos levou para os Estados Unidos, estava tudo certinho. Já vamos agora, em maio do ano que vem, cumprir uma série de agendas em algumas igrejas, ali na região de Nova Jersey, New Orleans, por aqueles cantos ali, Nova York. Primeira coisa que eu vi, será que meu visto está na validade? Gente, Deus não vai levar você para um lugar onde você vai agir de maneira incoerente. Claro que é que não vai se cumprir. Como vai levar alguém para uma nação se você não tem visto nenhum? Não estuda nem a cultura daquele país. Como você vai pregar lá para as pessoas? Diga ao seu vizinho, você tem que se preparar. Essa mulher se preparou para que a palavra profética viesse. Tiago 5,26 diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Uma palavra profética que vem a nós, e não há obras em nós de cooperação. Uma contraparte nossa, nos preparando, é com a profecia que está mortificada, está morta em nossa vida. Vai ser uma palavra morta. E claro que nunca vai se cumprir, gente.
E tem gente que morreu simplesmente na promessa. Veio a palavra, nunca se cumpriu. Morreu, nunca se cumpriu. Por quê? Ele não fez a parte dele, não se preparou. Nunca tirou um passaporte. Nunca tirou um visto para ir para um determinado país. Ah, eu vou ter um carro, está velhinho, nunca veio o carro, nem consegue dirigir mais agora. Quando era novo, nunca foi fazer uma carta, nunca tirou uma carteira. Nunca foi em outra escola para aprender a dirigir. Diz seu vizinho, Deus não é incoerente. Número 6. Sexto impedimento. Palavras proféticas que não se cumprem, porque as motivações no coração da pessoa que recebe, ou as atitudes delas são incorretas, que não estão alinhadas com o coração de Deus. O que ele coloca acima de todas as coisas, muitas vezes, é a ambição pessoal dele. Por exemplo, recebe uma palavra profética que vai ser levantado como um pastor. Ao invés de demonstrar um amor pelas ovelhas, cai-se o coração dele uma ambição pessoal. Ah, eu vou ter um nome, eu vou ter destaque na igreja. Ah, vou ter pessoas que vão me servir agora. Eu vou ser o tal, vou ter autoridade. Vou ser reconhecido pelos demais. Vou ser reconhecido na cidade. Gente, motivação completamente impura. Deus vem e diz, olha, vai haver uma prosperidade extraordinária no teu trabalho. Você vai ser um ministério próspero. Deus vai abrir portas financeiras. Na mesma hora a mente dele começa a trabalhar. Ah, eu vou para a Disneylândia. Eu vou fazer isso. Ah, eu vou trocar de carro todo ano. Vou ter carro importado. Coloca ambição acima daquilo que Deus quer fazer na vida dele. Quem sabe vai prosperar ele, vai dar tanto recurso para ele investir na obra de Deus, para financiar a grande comissão, para ajudar missionários que estão lá no campo. Diga ao seu vizinho, Deus som dos corações. E são importantes as motivações. Quantas pessoas que receberam palavra profética, ela se cumpriu. E aquela palavra profética, em vez de ser bênção, trouxe um efeito destruidor na vida da pessoa. Porque não soube lidar. Diga ao seu vizinho, diga a ele, você sabia que a unção, quando não é administrada, ela pode corromper? Você já estudou sobre a vida de Uzias? Ele foi levantado como o rei de Israel muito novo. Eu sempre perguntava para ele por que Isaías 6 declara, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória de Deus. Que impedimento havia na vida de Isaías com relação a Uzias, porque ele era parente do rei Uzias. E só viu a glória de Deus quando Uzias morreu. Eu fui estudar a história desse rei. É um rei que começou muito bem, mas terminou mal. E quando eu vi um profeta, ele tinha um profeta que o dirigia, no seu caminhar, diz que ele prosperou. De modo que diz que o seu nome ficou conhecido em toda a nação. E o Senhor foi abençoando, foi prosperando, até que mais adiante diz que a sua fama correu, voou ainda mais longe. E quando ele estava com destaque tremendo, uma unção real sobre a vida dele de maneira tremenda, diz que o coração dele se corrompeu. Diga ao seu vizinho, a unção, se a pessoa não sabe administrar, pode corromper alguém. E ele ficou corrompido, ao ponto de achar que não precisa de mais ninguém, nem do sacerdote. Aí sabe o que Uzias fez? Diz a Bíblia que ele pegou o incensário, encheu de incenso, entrou lá no lugar santo, que só o sumo sacerdote podia entrar, e foi oferecer incenso. Nisso entra o sacerdote Azarias,
com mais 70 sacerdotes com ele. E repreende Uzias. Sabe o que ele fez? Diz que pegou o incensário e jogou na direção de Azarias. Naquele mesmo momento nasceu lepra no rei Uzias. E ficou leproso. Foi desonrado diante dos sacerdotes. E teve que ser enterrado lá no campo dos leprosos. Teve um final muito ruim. Diga ao seu vizinho, é o final das coisas é que conta diante de Deus. Não é o começo. Porque há pessoas que começam bem, mas terminam muito mal. Então alguém recebe uma palavra profética. Começa a caminhar debaixo da unção, da força daquela palavra. Começa muito bem. Mas o coração se eleva, se corrompe. A unção corrompeu. Aí não fala com mais ninguém, quer distância das pessoas. Começa a viver um elitismo violento, onde ele chega, tem que ter um reconhecimento, chegou o rei. O coração dele vai se apartando da humildade, da simplicidade, se apartando do Senhor. A sua ambição, o seu egoísmo acabou cegando. E aquela palavra que ele recebeu não vai se cumprir totalmente. Vai ser abortado na vida dele. Como foi abortado na vida do rei Uzias. Porque as motivações no coração dele, as suas atitudes eram completamente impuras. Só vai entrar na plenitude do cumprimento de uma palavra profética genuína que veio sobre alguém, aquele que está alinhado com Deus, aquele que tem motivações puras, corretas. Porque alguém pode usar um ministério que Deus deu a ele, muitas vezes para projetar-se sobre os demais, para agir como um tirano, como um manipulador. Há pessoas que têm um certo carisma, que foi dado até por Deus, mas ele usa de maneira errada. Em vez de usar esse carisma para servir, ele usa para dominar. Então, uma personalidade carismática forte, onde ele vai conseguir juntar uma multidão debaixo do seu governo, debaixo do seu domínio. Ou quem sabe, uma prosperidade que não vem do Senhor, das mensagens futuras aí nos próximos dias que eu vou pregar aqui. Quando a prosperidade não vem de Deus. Porque a prosperidade que não vem do Senhor, ela é nociva, louca, destrutiva. Ensinamos princípios na casa de como prosperar em Deus. Mas há também na Bíblia registro de prosperidade que não vem de Deus. E há alguns ministérios que prosperam muito. Mas as motivações são impuras. Ambições completamente erradas. O Senhor vem, chacoalha, e tudo aquilo que havia sido declarado que aconteceria na vida dele, só acontece pela metade. Chega só até uma altura. E começa um desmoronamento. É assim que você vê. Eu acompanho a história da igreja desde a minha conversão. Eu tenho uma coleção de revistas na minha casa por anos. Sou assinante de uma revista americana chamada Carisma e Christian Life. Ali ela traz o relato dos maiores escândalos que acontecem ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos. E histórias de homens que foram homens de Deus, com palavras proféticas, que começaram ministérios tremendos, mas tiveram comportamentos inadequados, corações cheios de egoísmo, de ambições, e a queda foi muito grande. E esses nomes são apagados. O que lembro deles só as coisas negativas. É interessante que as coisas onde Deus usava aquilo que era positivo, cai da memória das pessoas. Diga ao seu vizinho, as motivações impuras, as atitudes incorretas, podem anular a palavra profética na vida de alguém. Sétimo impedimento, falta de paciência. E eu quero que você veja comigo Hebreus 6:12.
A palavra do Senhor declara o seguinte: para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Diga isso: as promessas da minha vida, eu tenho que recebê-las com paciência. É com a paciência e pela fé que eu herdarei essas promessas. Paciência. Por exemplo, a palavra profética veio para Abraão. Ele teve que esperar 25 anos para experimentar a promessa que Deus lhe deu sobre o nascimento do herdeiro. Diz a palavra nesse capítulo aí, veja o verso 13 ao 15, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo e disse: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Então, amados, se você tem uma palavra profética, uma palavra de promessa, não desmaie. Tenha paciência. Espere no Senhor. Espere em Deus, porque ela vai se cumprir. Não queira forçar o cumprimento da palavra. Abraão, ele errou, porque ele ficou impaciente. E seguiu o conselho lá da sua esposa. E teve um envolvimento ilícito com a sua serva, com Agar, e gerou o quê? Um Ismael. E Ismael é o grande problema até hoje no sapato de Israel. Estamos aí numa guerra violenta agora. Hamas, Hezbollah, contra a nação de Israel. Por anos, a perseguição tem sido forte contra o povo de Israel. O mundo islâmico, toda a comunidade árabe, são descendentes de Ismael. Então essa guerra, toda ela tem origem. Veio por causa de uma precipitação, porque Abraão no início, ele quis forçar o cumprimento da promessa. Veio a palavra profética, então tem envolvimento com Agar, veio Ismael. É interessante que o próprio Deus ainda fala com Abraão, diz que Isaac seria poderoso na terra, mas fala que Ismael também seria. E o povo árabe estão deitados em berço de ouro. O petróleo jorra como água em sarjeta, gente. Mas esse povo tem sido a pedra no sapato dos hebreus por anos. E de onde vem? De uma precipitação. Diga ao seu vizinho, todas as vezes em que você não tem paciência e você se apressa em que a palavra profética se cumpra na tua vida, é bem provável que você está gerando Ismael. E esse vai ser o problema na tua vida. Guarde algo no teu coração. O tempo de Deus é bem diferente do nosso tempo. Deus trabalha com tempos e estações. Por isso que nós oramos sempre para que a unção de Sacar seja desatada na igreja. O povo de Sacar, a tribo de Sacar, diz que eles sabiam muito bem distinguir os tempos e as estações, para saber como Israel devia agir. E é muito importante, quem caminha profeticamente tem que conhecer sim os tempos e as estações, para que não entre aí de maneira tão terrível fora do tempo de Deus. Paciência, é com paciência. Diga ao seu vizinho, é com paciência que você herda as promessas. É na tua paciência que a palavra profética vai se cumprir em tua vida.
Oitavo lugar, oitavo impedimento para o cumprimento da palavra profética: a falta de humildade, da mansidão e da bondade. Amados, nós cristãos, nós devemos ter algumas atitudes em relação à palavra de Deus. Comportamentos em relação à palavra do Senhor. Receber ela sempre com humildade, com mansidão, com bondade. Porque muitas vezes falta essa ingrediência no coração de alguém e ele não tem habilidade de receber uma palavra profética, que talvez essa palavra profética traz alguma coisa que chama ele, alguma disciplina, e ele rejeita, não quer receber. Quer ver um exemplo? Então alguém recebe uma palavra profética de prosperidade. Ah, Deus vai, o Espírito Santo diz a você, assim diz o Senhor, portas se abrirão na tua direção, teu negócio vai prosperar. Mas nunca esqueça de dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele pega a primeira parte e a segunda parte ele teoriza assim, mas poxa, esse profeta me julgou. Ah, eu sou um dizimista, né? Eu pago meus impostos. Por que ele veio dizer que eu tenho que dar a Deus o que é de Deus e não esquecer de dar a César o que é de César? E já fico ofendido com aquilo. Sabe o que é isso? Falta de humildade. Falta de mansidão. É um coração que não tem bondade no seu interior. E quantas vezes o Senhor traz uma palavra profética, projetando algo maravilhoso na nossa direção, mas muitas vezes vem uma correção junto. E a tendência da pessoa, de repente, é despojar a profecia, porque simplesmente não aceita aquela parte onde fala de correção, coisas que nós temos que corrigir em nossa vida. Ou quem sabe, veio uma palavra profética, que toda ela é de correção. Puxa, essa palavra é do coração dele, não vem do Espírito. Ou ele pega a palavra profética e diz, olha, até a metade, quando ele profetizou bênção, veio do Espírito Santo. Mas a correção veio da mente dele. E alguns dizem, olha, foi o diabo que usou ele naquele momento. Gente, tem pessoas que não têm a devida bondade, não têm a devida humildade e mansidão de receber uma correção que vem através de uma palavra profética. Você lembra quando o Senhor falou com as 7 igrejas da Ásia? Era uma proclamação profética ali. O Senhor trouxe uma palavra, primeiramente elogiando, falando bem, levantando a autoestima da igreja. Eis que eu tenho visto as suas obras. Só elogios. Mas de repente ele diz, mas tenho contra ti isso. E começava a trazer correção. A única igreja que estava bem favorável ali, que não recebeu nenhuma palavra de correção, foi a igreja de Filadélfia, que era muito temente a Deus. Agora, a situação da igreja da Laodiceia estava terrível. O Senhor não viu nada naquela igreja que pudesse elogiar. Estuda o texto lá, de Apocalipse, veja. Capítulo 3, não havia nada que pudesse o Senhor elogiar aquela igreja. Agora, será que ele desprezou? Não, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta eu entrarei, serei com vocês, vocês comigo. Pergunta ao seu vizinho, por que Jesus queria entrar naquela igreja? Diga ele, por que ele estava batendo na porta? Agora você responde para quem perguntou. Vou responder a vocês. Sabe por que Jesus estava batendo na porta? Porque ele queria entrar e restaurar aquela igreja, gente. Porque eu falei que na reunião de obreiros nossa, aqui de liderança, o Senhor jamais vai apagar o borrão que fumega.
o Senhor jamais desposará a cana quebrada. O que ele vai fazer? Ele vai restaurar, vai botar uma ata lá, uma atadura e vai restaurar. E mesmo a igreja de Laodiceia está naquela condição, o Senhor tem sua palavra de ânimo ali para restaurar. Aleluia. Diga ao seu vizinho, Deus quer levantar a tua autoestima. Agora, aquelas igrejas aqui, 5 delas receberam elogios e palavras negativas. E você não vê reações negativas, não, eles receberam aquela palavra. Porque o Senhor diz, mas tenho contra ti isso, isso, isso. Quem sabe a palavra profética trouxe a você promessas tremendas, mas veio partes de correção. E quem sabe você desposou aquela palavra profética, porque não concordou com a correção que veio. Aí a parte de bênção não vai se cumprir. É assim que as coisas funcionam, gente. A gente tem que, se somos a igreja profética, nós temos que lidar com isso. E lidar de uma maneira equilibrada. E a nossa função aqui é ensinar vocês, é guiar, para que possam mover de uma maneira coerente, adequada, em cima de princípios. Que saibam receber, avaliar, considerar as palavras proféticas. Você pode parar para que elas se cumpram. Em último lugar, 9º lugar, 9º impedimento para que a palavra profética se cumpra em alguém é passividade. Diga isso, passividade. Particularmente, eu vejo a passividade como um dos principais impedimentos. É o mais comum na vida das pessoas. Porque eu vejo alguns crentes que recebem a palavra profética e se colocam numa atitude completamente passiva. Tomam uma posição fatalista em relação àquela profecia. Alguns caem para um lado de resignação. Acho que na vida dele está tudo acabado, nada mais pode acontecer, ainda que venha uma palavra direcionando coisas que aconteceria, mas ele não consegue ver o cumprimento na vida dele. E quando fico na total passividade, se Deus falou, ele errado de cumprir. Quantas pessoas pensam assim? Se Deus prometeu, essa palavra veio dele, eu não preciso fazer nada. Ela vai se cumprir um dia. Amados, eu creio que essa não é de maneira nenhuma a resposta apropriada que deve estar na nossa boca com relação àquilo que Deus nos fala. Lembra que na primeira vez que pregamos sobre isso aqui, na primeira parte, já no início diz que nós temos um adversário. Um dos nomes do diabo no original grego é adversário. E o que é um adversário? É aquele que sempre vai lutar contra nós. E se você recebe da parte do Senhor, alguém profetizou na tua direção, a palavra genuína de algo na tua vida, saiba que um adversário vai se levantar. De maneira tenaz, de maneira ferrenha, para que você não entre no cumprimento dessa palavra, para que não se concretize na tua vida. Diz a Bíblia lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. Diga isso, eu tenho um adversário, o qual tenho que resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os nossos irmãos no mundo. Amados, então saiba nessa noite que é uma guerra espiritual tremenda por essa palavra que Deus liberou na tua direção por alguém. E reconhecido isso, então Paulo, ele dá orientação para Timóteo. No verso 18 do capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, veja esse texto. Ele diz assim: esta demonstração te dirijo,
filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de você, acerca de ti, por elas peleje a boa peleja. O que Paulo está falando aqui, gente, quando ele diz, com base nessas profecias que houveram na direção dele, trave o bom combate. O que significa? Paulo está dando a Timóteo como um mandamento, não é uma sugestão. Ele disse, a promessa, a profecia é o teu respeito, mas com relação a essas promessas, você tem que guerrear para que elas se cumpram verdadeiramente na tua vida. Então guarde algo no teu coração nessa noite. Quando Deus te dá uma palavra profética através de alguém, nesse momento você entra numa guerra. E essa palavra que foi te dada, essa palavra profética, é como uma espada. E com essa palavra você vai guerrear. E por essa palavra você vai guerrear. Diga ao seu vizinho, a palavra de Deus falada a você é como uma espada. É como uma arma de guerra. É o rema de Deus, a palavra é viva, não é simplesmente uma palavra escrita. É uma palavra vivificada. E você vai ter que guerrear para que ela se cumpra. De que maneira? Usando essa mesma palavra que foi te dada. Como espada. Você já estudou sobre a nossa armadura espiritual, lá em Efésios 6? Verso 17. Fala de duas armas muito importantes. O capacete da salvação e a espada do Espírito. E a espada do Espírito é o quê? É a palavra de Deus. E nessas 6 peças da armadura, só existe uma peça que é ofensiva. O resto são todas armas de defesa. A única arma ofensiva que você tem é a espada. As outras 5 é só para proteção. Porém, a espada é uma arma de ataque, é ofensiva. Então a palavra falada de Deus a você é uma arma que você tem, uma espada nas mãos. Todas as vezes que o Senhor dá a você uma profecia por alguém, Ele está colocando em tuas mãos uma espada. Diga ao seu vizinho, se você tem uma palavra profética na tua direção, então você tem uma espada. E saiba que daquele momento em diante você vai entrar numa guerra, virá uma guerra. E o diabo, ele todo o tempo vai se levantar, ele vai se opor para que aquilo não se cumpra. Ele vai colocar barreiras, vai colocar impedimentos para que essa palavra não se cumpra na tua vida. É nesse momento que você tem que pegar essa espada, essa palavra viva que Deus te deu e fazer aquilo que Paulo instruiu como mandamento a Timóteo. Aleluia, peleje a boa peleja. Acerca das profecias que houve sobre a tua vida, por elas, peleje a boa peleja, o bom combate. E quantas vezes o diabo vai lutar contra a tua vida para tentar distrair você, quem sabe desanimar, contaminar a tua mente, desviar você do propósito, para que assim essa palavra não venha se cumprir em tua vida. Nesses dias se levante realmente como um guerreiro. Você está vindo distrações para impedir, para ofuscar a tua visão, para te tirar do destino profético. Repreenda isso em nome de Jesus. Você tem que ocupar um lugar de guerreiro. Você tem que tomar essa palavra que foi te dada como uma espada e através dela pelejar a boa milícia. Oséias 4:6, todo mundo conhece. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Lhe falta o conhecimento. E quando você não conhece o que Deus tem dito a você, e como Deus tem falado isso, você fica exatamente sem conhecimento.
e é destruído. Você precisa conhecer, diga ao seu vizinho, você precisa conhecer aquilo que Deus tem falado acerca de você e como Ele tem falado. Agora, nessa noite, eu quero terminar essa ministração te ensinando. Meu propósito nessa noite é ensinar você como pelejar o bom combate, como pelejar a boa milícia. Pergunta ao seu vizinho, você quer aprender nessa noite? Como pelejar o bom combate? A boa peleja? A Amandinha já está pelejando a boa peleja ali com um pirulito maior do que ela. Está dominando o pirulito? Aí, Amandinha? Está dominando? Amados, nós queremos ensinar você sim como guerrear de maneira legítima. Como combater esse bom combate. Pergunta ao seu vizinho, você sabe como se peleja a boa peleja? Com oração. Orando. Por isso trabalhamos fortemente aqui. Por que tanta insistência? É oração segunda-feira. É oração nas casas, né? Incenso, pegamos o retiro. O fogo de Deus vem quando há a presença de incenso. Quando colocamos o incenso diante do altar de Deus. Oração. Regue todas as palavras proféticas que você recebeu com muita oração. Você vai estar pelejando. Aleluia. A boa milícia, o bom combate. Segundo lugar, com a confissão da fé. A confissão da palavra. Então você crê que aquela palavra profética veio do Senhor para a tua vida, para a tua direção. Você não vai desacreditar, não vai agir com incredulidade, mas você vai confessar essa palavra todos os dias. O Senhor falou, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta. Se Ele falou, Ele há de cumprir. Aleluia. Se Deus fala que vai haver prosperidade e hoje você passa a escassez, use a palavra de Deus, confesse numa atitude de fé. Tua palavra diz que Tu, Senhor, suprirá as minhas necessidades em glória. Aleluia. Você está com a tua dispensa quase acabando. A tua palavra declara, Senhor, envelheci, já foi moço, mas nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem falta de coisa, é mentira do diabo, quando diz que se vive na escassez. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É assim que nós pelejamos, amados, a boa guerra, a boa milícia, confessando a palavra. Se coloque de acordo com Deus, aquilo que Ele fala acerca de você. Aleluia. Essa palavra confissão é a palavra homologeu. E homologeu quer dizer a mesma coisa aqui. Se eu recebo uma palavra profética de promessa, eu creio nela, eu vou declarar diante de Deus alinhado com essa promessa. Eu vou dizer a mesma coisa que Deus falou comigo através dessa palavra. Santo é o nome de Jesus. Ao invés de murmuração na minha boca, aleluia, a confissão da palavra. Pelejamos a boa milícia quando tomamos atos de obediência na nossa vida. Quando obedecemos a palavra. Um filho está querendo desviar do caminho. Quem sabe está se mundanizando. Eu não vou brigar com ele. Eu vou entrar, aleluia, na presença de Deus. Eu vou guerrear em intercessão. Com os meus filhos, não. Em nome de Jesus, eles pertencem a Ti. Senhor, coloca as Tuas mãos. Eu intercedo por eles. Jó, toda madrugada, oferecer sacrifícios ao Senhor. Porventura, se eles tinham cometido alguma coisa, Ele fazer intercessão. Aleluia. Você guerreia, guerra legítima, em nome de Jesus, renunciando, desfazendo as mentiras do diabo. O teu lar, o teu casamento, a tua família vai ser destruída. As portas vão se fechar para você. Aquele cliente vai embora, não vai mais comprar mais de você. Mentira do diabo, desfaz isso. Peleja boa, peleja, guerreia em nome de Jesus. Desfaça as mentiras do diabo. O diabo é mentiroso e acusador. É natureza do diabo mentir. Nele não há verdade. Então, já ensinei na casa que quando o diabo fala alguma coisa que você vê que é mentira, sabe como você tem que agir?
agir ao contrário. Saiba que aqui na boca do diabo é mentira. E o que vai acontecer com você é o contrário daquilo. Porque nós estamos firmados na verdade. Jesus é a única verdade. E o diabo é mentiroso por natureza. Então você fala, ele fala, você vai morrer doente. É mentira. Isso indica que você vai ter muita saúde para servir o Senhor. Se o diabo diz, você vai perder tudo, vai morrer na miséria. Mentira, veja o contrário. Veja a prosperidade, você tendo uma morte saudável, deixando a herança para os seus. É assim, as coisas não reinam, amados. Temos que agir dessa maneira. Pelo seu vizinho, você está gabaritado já? Para pelejar a boa milícia? Aleluia. Proclamar, sim, o que Deus tem declarado. Aleluia. Rejeite nessa noite as mentiras do diabo. Assim, as profecias virão ao cumprimento na tua vida. É isso que Paulo ensina a Timóteo. Pelas palavras que você recebeu, por elas peleja a boa milícia. E a partir de hoje você tem que começar a pelejar assim, a boa milícia, por todas as palavras que foram dadas a você. 2022, o ano da frutificação do Senhor. Quantos experimentaram frutificação aqui? Muita gente. Imóveis que foram comprados, casa própria que foram liberadas, pessoas que nunca tiveram carro esse ano. A casa veio filhinhos novos, bebês novos. Outros já estão vindo pelo caminho. E ainda temos aí, né, um mês e uma semana e pouco ainda para que coisas se cumpram na tua vida. Demos isso com uma profecia no começo do ano, aqui na virada. Agora você tem que pelejar por elas. Pelejar por aquilo que foi declarado, a boa milícia. Senhor, falta um mês e pouquinho para terminar o ano. Não veio frutificação. Peleja, eu quero encorajar você nesse mês de dezembro. Mês 12 é número de governo na Bíblia, gente. O governo de Deus sobre a tua vida. Peleje. Para que na virada você tenha um testemunho vibrante para dar. Porque 2024, irmãos, essa palavra já ficou. Deus já tem outra palavra para nós para o ano que vem. E nós vamos liberar aqui na virada do ano. E já sabemos de antemão aquilo que Deus vai fazer nessa casa em 2024, na vida de muitas pessoas aqui. E as pessoas que caem naquilo que declaramos, não tomam como uma palavra, é algo que Deus coloca, que gera por tempo no nosso espírito, não é algo que vem na nossa mente, não é sentimentos bons que queremos que se cumpra na casa, é algo que vem do coração de Deus. Caia nos profetas e prosperareis. Aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Começa hoje na tua vida um tempo de guerra. Um tempo de pelejar a boa milícia. Sobre a tua vida nessa noite, uma unção de guerra. A palavra que Deus deu a você, uma palavra profética, não é simplesmente uma palavra vazia que veio. Não é simplesmente algo que você escreveu num papel. Não, é uma espada. E por ela, aleluia, e através dela você vai pelejar a boa milícia. E o propósito de Deus é que você saia daqui nessa noite um pouco mais guerreiro daquilo que você entrou. Um pouco mais com esperança de que as palavras proféticas se cumpram na tua vida de maneira muito poderosa. Com desejo profundo de que o teu coração seja purificado, limpo de ambições negativas, carregado de mansidão, carregado de humildade, carregado de bondade. Aleluia, para que as promessas, as palavras proféticas do Senhor se cumpram. 9 impedimentos, pode ter mais, mas são os 9 mais comuns que eu encontro na palavra de Deus, que pode se tornar em verdadeira barreira. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Eu creio que há tantas pessoas aqui que têm recebido palavra profética sobre a tua vida. Quem sabe está vendo um retardamento
E nós colocamos aí então 9 condições que muitas vezes estão impedindo o cumprimento dessas palavras. E essas barreiras, elas têm que cair por terra hoje, em nome de Jesus. O teu coração completamente alinhado com o Senhor. Mas acima de tudo, você tem que se tornar um guerreiro diante de Deus, começar a pelejar a boa milícia, seguir esse mandamento que Paulo dá a Timóteo, as profecias que houve acerca de ti, por elas peleje a boa peleja. E nós queremos ajudar você com oração. Se você precisa de uma unção de guerra para pelejar realmente de maneira legítima no teu dia a dia, na tua caminhada com Deus, quem sabe as promessas estão aí e não se cumprem. Quem sabe está faltando um tempo de guerra. Nesses dias o Senhor te chama a um nível maior de oração, a oração guerreira. Te chama realmente a um tempo de proclamação diante dEle, a um tempo de jejum, a obediência radical na presença dEle. Se você precisa de um toque realmente, aleluia, de Jeová, aquele que é o nosso guerreiro, aquele que batalha as batalhas por nós, sai do seu lugar, vem à frente. Nós queremos orar com vocês em nome de Jesus. A passagem do ano será um limiar. Guarde isso que eu vou falar aqui agora. Não é uma palavra de pregação, mas é algo profético na vida de alguns aqui. Vejo a passagem do ano entre 2023 e 2024. É como uma transição, como um limiar. E para alguns de vocês, essa passagem de ano vai ser simplesmente um tempo de cruzar uma porta. Temos falado de portas de oportunidades aqui. E o Espírito do Senhor diz a alguns aqui: início, dia 1º de janeiro de 2024, sobre a vida de alguns, será como um portal de grandes oportunidades que está sendo colocado diante de você. E não será simplesmente uma passagem de um ano para outro. Será um cruzar de porta, um cruzar de portal. É um novo portal que abre sobre você. O que acompanhou a tua vida por anos, quem sabe foi situações tão negativas, de negatividade, até coisas negativas geracionais, coisas que vieram por gerações. Mas sobre a tua vida pode ser um cruzar, um cruzamento, um passar de um portal geracional para outro, onde haverá agora sim a bênção geracional do Senhor de maneira tremenda. E é importante que a partir de hoje você comece sim a se posicionar como um guerreiro, batalhando de maneira legítima, lutando de maneira legítima, pelejando a boa milícia. Feche seus olhos, levanta suas mãos aos céus. Aleluia. Vou pedir a liderança, pode começar a ministrar essas vidas aqui. Eu vou liberar a oração enquanto vocês vão concordando. Impõe as mãos, unge essas pessoas. Pai da glória, nós estamos declarando uma unção de guerra sobre essas vidas, Pai. Oh, uma unção guerreira nessa noite, Pai. Começa hoje, Senhor. Nós declaramos aquilo que vamos experimentar em 2024. Essas sementes já começam a ser semeadas hoje. São as primícias de uma grande experiência.
Os portais começam a ser abertos. Em nome de Jesus. Cruza nessa noite esse portal. Ultrapassa essa linha. Hoje é a noite em que uma linha divisória está sendo traçada sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Foi traçado a linha. Foi traçado a linha. Guarda essa data de hoje. Uma linha foi traçada. Uma linha foi traçada nessa noite. Em nome de Jesus. Receba isso em teu espírito. Uma linha está sendo traçada. Uma linha divisória. Receba isso em teu espírito nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim. A linha está sendo traçada hoje aqui. Sim, Pai, sim. Aleluia. Uma linha está sendo traçada. Oh, Pai, na vida espiritual, na caminhada com Deus, na tua área de trabalho, na tua família. Cruza o portal dessa noite. Atravessa esse portal. Portais geracionais de destruição estão sendo desfeitos hoje. Portais de bênção sendo abertos na tua direção. Chacarrabassarabacandarabassa. Riboconde, rebequetecerrama. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor.